CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda os esforços da indústria automotiva na questão da mobilidade sustentável. Eu vou repercutir o MSBC, o Movimento Mobilidade Sustentável de Baixo Carbono, que busca a descarbonização da indústria através dos biocombustíveis. Hoje eu converso com Evandro Gussi, presidente da Única, maior organização representativa do setor de açúcar e etanol do Brasil. Evandro, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana, e o prazer maior é o meu. Evandro, conta pra gente em que pé nós estamos em termos de mobilidade sustentável aqui no país, quais são os avanços, considerando que nós temos aí uma vocação natural em gerar energia verde, né? Sem dúvida, a gente chega a esse momento do século XXI com um grande desafio para a humanidade, que é reduzir as emissões de CO2 de praticamente todas as atividades humanas. Entre elas, o setor de transportes tem uma relevância muito grande e nós precisamos encontrar caminhos para fazer isso. As rotas vão ser várias, as opções são plurais, mas a grande vantagem é que o Brasil tem uma larga experiência de mais de 40 anos na utilização de energia limpa, energia que vem do campo, energia com toda a sustentabilidade, e que tem aí uma oportunidade grande agora de, com mais tecnologia ainda e com mais eficiência em toda essa cadeia de valor da mobilidade, com a indústria automobilística, com os combustíveis, da gente oferecer uma super rota de descarbonização para uma parte relevante do mundo, não só para o Brasil. Mas como é que você enxerga os biocombustíveis no Brasil? Você está satisfeito com o percentual dos biocombustíveis hoje na nossa matriz? Olha, o etanol já tem uma participação de 50% aproximadamente no ciclo Otto, né, como a gente chama os veículos leves. É a maior participação proporcional que existe no mundo. Temos uma cadeia de suprimento já muito relevante e mais, hoje o etanol absolutamente certificado, que a gente conhece quanto efetivamente o etanol de cada usina reduz de emissões de CO2 em comparação com a gasolina. Então, hoje o Brasil está num processo de maturidade que faz inveja, no bom sentido da expressão, a muitos países, inclusive a gente está servindo de exemplo para eles. Com o RenovaBio, com o programa Combustível do Futuro, que está sendo lançado agora pelo governo federal, as iniciativas junto com a indústria automobilística, eu acho que a gente chega a um nível de maturidade que nunca existiu, a uma conformação e a um consenso dos principais agentes capazes de tomar decisões que a gente também nunca teve. Ou seja, temos de um lado uma demanda fantástica para essa grande capacidade de entrega que o Brasil tem nos biocombustíveis, e, de outro lado, a gente tem os agentes alinhados para fazer essa entrega. Eu estou com muita esperança nos próximos anos nesse processo. Você mencionou a questão da produção certificada, né? E eu te pergunto, por que é tão difícil aqui no Brasil enxergar valor nesses aspectos? Produção certificada, impacto no PIB, potencial de redução de gases do efeito estufa, infraestrutura já existente, né, para a gente poder fomentar cada vez mais o uso do etanol, um alinhamento que a gente nota é uma tendência mundial de maior eficiência energética. Por que você acha que hoje o debate relacionado a biocombustível está ainda muito centrado apenas no preço? Rosana, isso é uma pergunta complexa, exige sempre uma resposta complexa, mas se eu posso resumir alguns pontos, o debate do etanol e da mobilidade como redução de emissões de CO2, ou seja, além de eu ter que me locomover, eu tenho que me locomover emitindo menos CO2 equivalente na atmosfera, ele é relativamente recente. O etanol, a gente precisa lembrar, ele está na experiência brasileira há quase 100 anos, mas sempre pensado como um substituto para o petróleo, para a gasolina, como uma questão competitiva de preço. O etanol ajudou e tem ajudado em muitos momentos da história o brasileiro economizar em relação à gasolina, e isso também é bom, isso também é um ativo.
Mas vejamos que o debate de verdade sobre sustentabilidade, em relação a emissões, a mobilidade entrando nisso, ele de alguma maneira se descortina a partir de Paris em 2015. Eu não estou dizendo que ele inicia, que ele só acontece a partir dali, mas de uma maneira mais ostensiva, a gente está falando de aproximadamente 6 anos, de conversa sobre isso. Então é natural que o consumidor, que o cidadão brasileiro, ele ficasse pensando no bolso dele, no que é mais barato. As pessoas têm que viver, né? Santo Tomás tinha uma frase fantástica: primeiro viver, depois filosofar. Então as pessoas têm necessidades concretas a serem endereçadas. Agora, a comunicação sobre isso tem se tornado exponencial, ou seja, ela tem vindo numa crescente exponencial. E aí, por exemplo, oportunidades como essa de estar conversando com você, com outros players e cada vez mais gente falando sobre isso, que o etanol, além de contribuir tantas e tantas vezes para o bolso do brasileiro, além de gerar uma cadeia de valor fantástica, mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas estão envolvidas nessa cadeia produtiva em mais de 1.200 cidades do Brasil, a gente está promovendo uma redução de emissão de carbono, a gente está garantindo a sustentabilidade do planeta, a gente está pensando em filhos, netos, bisnetos, ou seja, esse debate, isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que é a grande resposta para que no curto e médio prazo essas externalidades, essas boas vantagens, essas vantagens do etanol estejam cada vez mais percebidas pelas pessoas no seu dia a dia. Muito interessante você tocar nesse ponto, porque normalmente a gente enxerga o etanol como alternativa principal ao transporte. Mas a gente precisa ressaltar outras vantagens, né? Como, por exemplo, como você bem asseverou, a questão da economia circular no ciclo do etanol. O etanol, a gente não perde nada. Na verdade, é o seguinte, da cana-de-açúcar, e hoje a gente pode estender isso até o milho, de onde também se produz etanol, não se perde nada. Quando a gente pensa na cana, nós usamos o suco dela para fazer açúcar, para fazer etanol, usamos o bagaço dela para processar na caldeira e fazer energia elétrica. Uma parte importante da energia elétrica que o brasileiro consome hoje é limpa, sustentável e renovável, feita nas usinas. Isso aqui é uma coisa interessante. O etanol americano, que também é um super ativo, mas ele tem uma pegada de carbono maior do que o etanol brasileiro. E por quê? Não é porque ele é de milho, não. É porque lá eles usam gás natural para poder mover a usina. A eletricidade da usina, todo o processo fabril é feito a partir de gás natural. Aqui, nas usinas, a gente usa o bagaço da cana. Então, toda a usina gera a sua própria energia elétrica e, mais do que isso, ainda exporta essa energia elétrica. E mais, a gente usa os resíduos que saem desse processo de fabricação, que são a vinhaça, a torta de filtro e a palha da cana, que hoje não é mais queimada, né, a gente colhe por processos mecanizados, uma coisa muito, muito interessante. Esses três resíduos, palha, vinhaça e torta de filtro, eles voltam para o campo como biofertilizantes. E agora uma coisa ainda mais interessante, antes de voltarem para o campo, eles estão passando por biodigestores, tem experiências aí interessantes da Raiz, Interreos, da Decoagro, da Cocal, com o biogás e o biometano. Então, ele passa por um biodigestor, a gente captura o biogás presente ali, é uma molécula idêntica do gás natural, mas com uma pegada de carbono de 6%, a gente sai de 78 gramas de CO2 por megajoule para 4, 5 gramas por megajoule, quer dizer, coisa impressionante. Isso daí você pode gerar energia elétrica, você pode substituir gás natural com menor pegada de carbono, você usa nos veículos testes avançados aí, tratores, caminhões movidos a biometano com sucesso enorme, projetos globais estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil. Ou seja, não se perde nada dessa indústria e cada vez mais encontrando maior oportunidade de valor nos seus produtos e nos seus resíduos. Já que você mencionou a questão do biometano, eu quero te perguntar por que o governo não incentiva a produção do biometano. É um combustível que pode ser produzido com resíduos dos frigoríficos, dos lixões, do bagaço da cana. Poderia substituir tranquilamente o diesel no transporte de carga, por exemplo. E a gente nota que o Brasil está importando cada vez mais diesel, não há nenhum incentivo ao biometano. E o metano, que é um gás altamente poluente, até 80 vezes mais potente que o CO2, continua correndo solto por aí, né?
Olha, eu acho o seguinte, a gente está num momento agora de uma cruzada importante, o governo fez um sinal fantástico na COP, o Brasil a liderou o movimento para o acordo de metano. Eu estava em Glasgow, vi isso acontecendo, presencialmente, então o Brasil foi um dos players que deu push aí para a gente, empurrou essa agenda do metano, o que vai significar, termos globais, uma grande oportunidade para a gente. No combustível do futuro, que a gente está acompanhando aqui, que está sendo feito no âmbito do CNPE, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, o ministro Bento está dando um show lá de pôr o biometano nesse processo. Tem um projeto de lei, ontem mesmo eu estava numa reunião aqui sobre isso, e temos discutido diariamente esse processo, um projeto de lei muito interessante do deputado Arnaldo Jardim para construir um marco regulatório para o biogás e para o biometano, e de outro lado a indústria também veio com um domínio tecnológico relativamente recente, que a gente não tinha antes. Então a indústria, quer seja nos aterros, quer seja nos resíduos, por exemplo, as granjas de porcos e frangos têm uma grande oportunidade, e a gente, no setor sucroenergético, é uma outra avenida. Não tinha tecnologia como a gente tem agora, não tinha essa consciência sobre o impacto do metano em relação aos gases causadores de efeito estufa. E aí eu digo o seguinte, acho que o governo, a gente tem que fazer as críticas quando são merecidas, mas o reconhecimento. E agora eu me vejo aqui obrigado a fazer o reconhecimento do papel que o governo está fazendo, sim, para que a gente explore aí nesses próximos anos todo o potencial do biogás e do biometano em várias indústrias. O Brasil vai dar um show nesse aspecto, já está Vai dar um dando show, e né, vai ainda mais Evandro? longe. E já há empresas muito interessadas, com capital estrangeiro, querendo fazer esse reaproveitamento energético do lixo, por exemplo. A gente tem um enorme potencial, não só para aproveitar a energia, mas também para liberar espaço nos aterros, né? Que hoje é um grande problema quando a gente fala de saúde mesmo da população e da questão ambiental. Agora, Evandro, eu queria que a gente ressaltasse aqui um outro aspecto do etanol, por isso que eu sou fã desse biocombustível, que é a capacidade de complementariedade no processo de eletrificação da frota, né. O etanol pode ajudar também nesse aspecto que é interessante quando a gente fala de uma matriz limpa. Esse é o ponto fantástico, assim, uma das É. perguntas que eu mais respondo, você, com a sua sofisticação, nem a fez, mas uma das que eu mais, respondo é: "Você acha que a eletrificação é um risco para o etanol?" E a minha resposta é: "Não, é a grande oportunidade." Porque quando se falou sobre eletrificação, começou a se falar sobre eletrificação, o que na verdade está por trás desse discurso é descarbonização. A eletrificação é uma das respostas, inteligente resposta, para a descarbonização da matriz de transporte. E o etanol já está descarbonizando, e o etanol pode descarbonizar ainda mais. Como? Primeiro, nos modelos híbridos que usam etanol. A gente já tem aí modelos rodando nas ruas brasileiras que usam 100% de etanol e também tem eletrificação. Esse carro hoje é o carro mais limpo do mundo, 29 gramas de CO2 equivalente por quilômetro rodado, um show de tecnologia, e que já não está só no Brasil, deve estar em novos países. Então, você buscando essa tecnologia do flex, que a gente já domina desde 2003, mais eletrificação, que aumenta a eficiência desse veículo, é redução de pegada de carbono. Isso deve ser uma tendência para os próximos anos no Brasil. É uma tendência que deve avançar outros países. A Índia quer carros flex para o ano que vem lá, e aí do flex para um híbrido flex é um passo relativamente pequeno, mas com ganho enorme. E, além disso, para os próximos anos, a pesquisa e desenvolvimento de célula a combustível. Um resumo rápido: eu deixo de queimar o etanol, mas abasteço o carro com etanol normalmente. Captura o hidrogênio que está lá dentro desse etanol. A gente diz que o etanol é um cachinho de hidrogênio, tem 6 átomos de hidrogênio em cada molécula. O reformador vai lá, captura esse hidrogênio, com esse hidrogênio gera energia elétrica dentro do carro, e aí eu vou ter um carro elétrico, mas que gera a sua própria energia elétrica a partir do etanol. Não preciso mudar a infraestrutura do país, não preciso
cuidar de como transportar hidrogênio, ou seja, a gente já domina o transporte, a distribuição, o varejo desse processo, e isso pode ocupar não só o mercado, vai ocupar o mercado brasileiro, mas inúmeros mercados mundo afora. Existe uma corrente aqui no Brasil que defende que o futuro é o carro elétrico. E até argumenta que num país como o nosso, com a abundância de biomassa para a produção de etanol, não valeria a pena apostar na eletrificação da frota. Mas você me traz aí um dado interessante, que é exatamente caminhar de mãos dadas, né? Tanto o etanol quanto esse processo de eletrificação da frota. Sim, porque o motor elétrico, qual que é a vantagem que ele traz? Ele é um motor mais eficiente do que um motor a combustão. Então essa é uma vantagem, inegável, importante do motor elétrico. Eu não posso desprezar essa vantagem, pelo contrário, eu tenho que entender como capturá-la. Por outro lado, eu preciso entender a geração da energia elétrica. Eu te dou um exemplo. Na Europa, tem países em que um carro elétrico emite 10 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Porque esse país tem uma fonte super limpa, países em geral pequenos, que conseguiram fazer ali o seu ecossistema energético de uma maneira diferente. Nós temos países na Europa que têm, por exemplo, graças a um ecossistema de geração de energia elétrica muito bem desenhado, países pequenos que encontraram algumas rotas e têm oportunidades, a gente tem lá a emissão de 10 gramas de CO2 por quilômetro rodado num veículo elétrico. Uhum. De outro lado, eu tenho países em que eu tenho a geração de cerca de 130 gramas de CO2 equivalente por quilômetro rodado, porque a geração de energia elétrica é feita a carvão. Então, na verdade, não é nem um carro elétrico, é um carro a carvão. Isso que a gente vai ter que endereçar. E aí, o que a gente tem pensado aqui no Brasil? Nós temos várias oportunidades, nós temos energia limpa, nós temos o etanol para gerar essa energia elétrica dentro dos veículos, no processo célula combustível. Por outro lado, em veículos híbridos e flex, a gente já tem hoje um carro que é mais limpo do que um veículo elétrico, mesmo no Brasil. Né? Então, o que a gente vai ter que entender é o seguinte: descarbonização, como é que a gente vai fazer, qual a melhor rota, dados os recursos que eu preciso alocar, porque veja bem, eu vou fazer um processo de eletrificação. Para quê? Para reduzir as emissões. Mas você vai reduzir as emissões, sim ou não? 2, quanto vai custar isso? Olha, para mudar a infraestrutura de abastecimento líquido que a gente tem hoje para uma infraestrutura de recarga de baterias no Brasil todo, a gente precisa de mais de 1 trilhão de reais. Eu pergunto, onde é que está esse dinheiro? A gente fez um esforço enorme para reformar a Previdência brasileira para economizar 900 bi. Agora a gente gasta mais de 1 trilhão para fazer isso, e outra sem uma entrega tangível. Então essa que são as perguntas que a gente vai ter que fazer. E Uhum. aí, em determinados momentos, a gente vai dizer, olha, para esse setor aqui, para essa rota, eletrificar com bateria vai ser o melhor. Nessa aqui vai ter que ser com célula combustível. Aqui nós vamos ter que manter modelos híbridos. São essas decisões que a gente vai ter que tomar a partir da realidade que a gente vai vivendo. Nós A vivemos vantagem uma do realidade Brasil bem é, democrática, né, Evandro? Vai ser possível é, né, abarcar e, aqui, todas as rotas, né? e eu concluiria que no Brasil a gente não precisa ter a opção A ou B, preto e branco. Parafraseando aqui, dá para ter mais de 50 tons de cinza, ou seja, mais de 50 oportunidades diferentes de oferecer mobilidade sustentável, que é o que a gente tem que fazer. 50 tons de verde, Evandro. Eu não quis bater a carteira do Evaristo Miranda, que tem inclusive um livro fantástico que conta essa história da sustentabilidade, e você, com seu brilhantismo comunicacional, me corrigiu aí, 50 tons de verde. Evandro, queria analisar com você o contexto da regulamentação, que a crítica que se faz hoje é que falta promoção de políticas públicas para a integração dos programas, né? O arcabouço regulatório que nós temos atualmente mede as emissões no escapamento do veículo. E a gente sabe que o que importa é a medição de CO2 em todo o ciclo de produção, exatamente para saber se de fato você consegue ali contabilizar exatamente a emissão de carbono desse veículo.
em todo o seu Olha, processo. a gente tem, os diferentes programas, que dizem respeito à mobilidade no Brasil, eles foram nascendo ao decorrer do tempo e endereçando os assuntos que lhes eram peculiares. Por exemplo, a gente tinha um problema sério de emissões locais, material particulado, que é cancerígeno, isso mata as pessoas e ainda tem matado muita gente mundo afora, né. Pega, por exemplo, países na Ásia que têm emissões aí de material particulado, 20, 30 vezes superiores à recomendação da OMS, enquanto São Paulo está em 16 gramas por metro cúbico, 16 microgramas por metro cúbico, que é menos do que os 25 de tolerância da OMS. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, do Proconv, né, o programa de emissões locais. Então, ele era pensado no escapamento do carro, ele é pensado para o escapamento do carro. O Rota 2030, ele ficou ali na eficiência energético-ambiental, mas aí dentro do carro, isso que você disse, o que a gente chama de tanque à roda, ou seja, aferição no escapamento. Em 17, a gente trouxe o RenovaBio. O RenovaBio já veio com o conceito de poço à roda, ou fonte à roda. Então, a gente mede as emissões de CO2, como você bem disse, desde o início do processo produtivo do combustível até a sua efetiva utilização. Qual que é o grande lance, vamos dizer assim, do programa Combustível do Futuro que está sendo gestado agora lá no CNPE? É unificar todo esse processo em em CO2 por quilômetro. No fundo é isso, ou seja, a gente cuidar das emissões locais, a gente cuidar da eficiência energética dos veículos, cuidar da eficiência dos combustíveis, mas olhando tudo isso a partir de um processo de descarbonização, que é o grande dilema, o grande desafio da humanidade. A gente está muito entusiasmado, temos participado com muita força lá no Combustível do Futuro. Ele vai ser muito legal porque ele vai cuidar da mobilidade sobre 4 rodas, que é essa que a gente está falando aqui, mas ele também fala de aviação, fala de transporte marítimo, ferroviário, ou seja, tem todo aí um ecossistema de transporte que o Brasil, que já é líder, né, de mobilidade sustentável, tem tudo aí para ir ainda mais longe nesse processo. Bom você ter citado que hoje está mais restrito à indústria canavieira, mas, por exemplo, vai atingir daqui a pouco a indústria de papel e celulose, que emite muito crédito, mas ainda assim não se beneficia, né? Porque falta realmente uma maior abrangência com relação aos CBIOS. Eu adoro o RenovaBio, acho que é uma referência, porque precifica os benefícios ambientais dos biocombustíveis e também estabelece metas anuais que são compulsórias de descarbonização do setor, ou seja, chama para a responsabilidade. Mas tem um probleminha aí, Evandro, que eu quero a sua análise, que é o seguinte: o CBIO, que é o crédito, aqui no mercado ele vale 10 vezes menos do que os créditos similares lá fora. E aí eu te pergunto, qual seria a solução para isso? Para tentar compensar essa diferença? Seria, por exemplo, tributar o carbono e usar o CBIO como a moeda? Olha, eu acho que é o seguinte, agora com a resposta que foi dada em Glasgow, nós temos aí um grande caminho para seguir. Porque o RenovaBio nasceu em 17, foi sendo regulamentado por 2 anos, era o prazo dele, e entra para jogar de verdade no ano passado, inclusive um ano super desafiador, que por conta da pandemia, mas o programa se pôs de pé. Nós tivemos o ano passado mais de 15 milhões de toneladas negociadas aí na B3. Esse ano vamos caminhar para cerca de 30 milhões de toneladas disponibilizadas lá. O ano que vem isso cresce. Com a maturidade do programa, o nosso desafio agora e a nossa ambição é justamente encontrar não só players e compradores no Brasil, mas fora dele. Tinha uma dificuldade, que era a falta da regulação dos mercados bilaterais de carbono, que a gente tem agora uma resposta satisfatória na COP que acaba de acontecer em Glasgow. Nós vamos ter 2 oportunidades, uma é o mercado centralizado de carbono, que ainda deve levar um tempo para ter a sua regulamentação, mas de outro lado, abriu-se aí a grande oportunidade dos mercados bilaterais, países que querem bilateralmente resolver as suas ambições, resolver os seus compromissos de descarbonização. E aí, sem dúvida, o Brasil vira um grande ofertante de créditos de carbono, tecnicamente o crédito de descarbonização,
não só na nossa indústria, mas em várias outras indústrias. No caso do RenovaBio, a vantagem é que ele foi pensado há mais de 6 anos atrás. Veja que indústria, Rosana, assim, atualizada, né? Uhum. Todo esse debate que a gente está fazendo agora, mas todas as concepções do RenovaBio, de termos aí biocombustíveis certificados, biocombustíveis com a sua pegada de carbono exatamente alinhada, isso aqui foi pensado há 6 anos atrás. É por isso que agora a gente está pronto para ter essa conversa de gente grande, vamos dizer assim, com qualquer player do mundo e contribuir no processo de descarbonização. Eu acho que realmente foi um processo natural de maturação. É um programa desenvolvido em 17, precisava ser regulamentado, tinha muita coisa para organizar, precisávamos que ele entrasse no ambiente brasileiro, que a gente visse a rigidez dele, a solidez dele no mercado brasileiro, para agora a gente poder conversar com muita tranquilidade com players globo afora sobre o seu grande potencial. É isso aí, o Brasil é o maior produtor mundial de etanol, o segundo maior produtor de biocombustível do mundo. A indústria, de fato, vive um momento de grande oportunidade, um cenário positivo para investimentos, uma demanda global cada vez mais crescente e a perspectiva de aumento também do consumo interno. Na sua avaliação, Evandro, quanto o etanol, por exemplo, ainda pode crescer no avanço aqui da matriz energética do Brasil? Olha, hoje, só no setor de transportes leves, né, de transporte leve, aí, o ciclo Otto, o etanol tem uma participação média de 45, 50%. Com todas essas outras utilizações que a gente vai poder ter, por exemplo, com célula combustível, que pode ser pensado inclusive para veículos pesados, todo o potencial que o biogás, que o biometano também pode ter para o transporte pesado. Então, assim, essa cadeia de valor do etanol pode crescer muito, não só no ciclo Otto, mas também no transporte em geral. Então, ainda não dá para calcular qual é o potencial disso, mas a gente tem trabalhado o processo de oferta, que também vai ser importante, porque a gente vai precisar de mais etanol. Como é que isso vai acontecer? É porque isso precisa também acontecer com altíssimo nível de sustentabilidade. E aí as respostas são duas. Número um, o incremento da produtividade. O setor tem trabalhado fortíssimo, e aqui tem o CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira, que tem dado um show de incremento tecnológico na pesquisa e desenvolvimento de cana-de-açúcar, sempre focando descarbonização, maior produtividade com menor emissão de CO2. E, ao lado disso, um compromisso, Rosana, inabalável com desmatamento zero. Então, o RenovaBio, ele, por exemplo, traz o desmatamento zero mesmo para desmatamento legal. Eu tenho uma fazenda, imaginemos, de 2.000 hectares. Digamos que eu pudesse, de acordo com a lei, com o Código Florestal, que já é super rígido, mas eu pudesse ali suprimir 50, 60, 100, 200, 300 hectares da minha fazenda. Se eu fizer a supressão de 2 hectares, de um, toda aquela minha fazenda de 2.000 hectares, ela está inelegível para fins do RenovaBio. Tá? Eu não estou fazendo não estaria fazendo desmatamento ilegal, mas de outro lado, eu não vou poder ser um gerador de crédito de descarbonização fazendo supressão de vegetação nativa. Então, esses são os dois princípios. A gente vai crescer com incremento de produtividade e com desmatamento zero. Ué, como que faz isso? Primeiro, aumentando a tonelagem de cana a, e os litros de etanol por mesma área, e, de outro lado, salvando pastagens degradadas. A maior parte da expansão de cana-de-açúcar nas últimas décadas, e essa é a tendência para o futuro, é pegar aquelas fazendas que estão, como diz o caipira, que estão judiadas, com a pastagem ali já degradada, e a gente entra lá, corrige o solo, melhora, acerta a nascente, acerta tudo, faz a reorganização, inclusive contribui para os programas de regularização ambiental. A gente está muito entusiasmado com os PRAs que vão começar a acontecer a partir do ano que vem, o programa de regularização ambiental, esse sonho, né, do Código Florestal, que a gente pagar essa dívida, não de agora, mas essa lá da década de 60, 50, 40,
de pessoas que até não sabiam direito o que estavam fazendo, né. Eu não gosto muito de julgar aquele fazendeiro da década de 50 que fez um desmatamento numa época que ele não sabia direito o que era o impacto disso, pelo contrário, ele achava que estava fazendo uma coisa fantástica, estava limpando a fazenda dele. Agora, isso não tira a obrigatoriedade, o compromisso que a gente assumiu no Código Florestal de recuperar, de regularizar isso. Então, a cana cresce gerando sustentabilidade, não apesar da sustentabilidade. Evandro, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi um enorme prazer e eu te espero numa próxima oportunidade, hein? Vou estar aqui com muito prazer. Forte abraço a todos vocês e a quem nos ouviu. Muito bem, eu conversei com Evandro Gussi, presidente da Única, a maior organização representativa do setor de açúcar e etanol do Brasil. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, na produção Natasha Mazaro e Letícia Valente, na edição Rafael Furugem, trabalhos técnicos Débora Gonçalves e Fernando Paes. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.